Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Uma tragédia que poderia ter sido evitada. O incêndio que consumiu o prédio e o acervo do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio, revela o descaso com a cultura brasileira. Verba destinada ao Museu Nacional encolheu R$336 mil em 5 anos. Este incêndio, ele de fato sangra o coração do país. Vídeo mostra como ficou o prédio por dentro. Vice-diretora do museu diz que menos de 10% do acervo escapou das chamas. A repercussão internacional do incêndio. Fernando Haddad tem encontro com Lula e diz que ex-presidente continua candidato. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral determinou que o PT retirasse do programa eleitoral gratuito as peças publicitárias que citavam o ex-presidente Lula como candidato à presidência da República. A decisão foi tomada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, na madrugada desta segunda-feira. Na última sexta, a Corte barrou o registro da candidatura do ex-presidente Lula. O pedido de retirada do material do ar foi feito pelo Partido Novo. No requerimento, a legenda cita uma propaganda veiculada no rádio no sábado à noite. Na peça publicitária, um locutor afirma que Lula é candidato a presidente. Começa agora o programa Lula Presidente, Haddad Vice. Lula é candidato a presidente, sim. Em Curitiba, o povo não arreda o pé e não abandona Lula um minuto. O ministro Luiz Felipe Salomão se baseou na decisão tomada pelo plenário do TSE, que determinou a proibição de atos de campanha que citem Lula como candidato, principalmente no horário eleitoral, no rádio e na televisão, até que haja a substituição da chapa. O PT tem até o dia 11 de setembro para oficializar a troca de Lula por outro candidato. Ele ressaltou que a transcrição do programa de rádio não deixa dúvida de que há referência a Lula como candidato, numa clara afronta à decisão da Justiça Eleitoral, e que havia urgência na decisão para evitar tumulto e transtorno à eleição, além de prejuízo aos outros candidatos. O ministro ainda determinou multa no valor de R$500 mil para cada programa que desrespeitar a decisão. Lula poderá continuar aparecendo, mas não como candidato, e terá que participar de no máximo 25% do programa, que é o limite de aparição para qualquer pessoa que não seja o candidato. Até agora, candidato a vice na chapa de Lula, Fernando Haddad, esteve em Curitiba para conversar com o ex-presidente, que está preso desde abril na sede da Polícia Federal. Haddad diz que a defesa de Lula vai recorrer ao Comitê de Direitos Humanos da ONU e aqui no Brasil vai entrar com 2 recursos no Supremo Tribunal Federal. Serão 2 petições, 2 recursos com pedido de liminar, tanto na esfera eleitoral quanto na esfera criminal, para que ele tenha o direito de registrar sua candidatura no prazo que foi dado de 10 dias, ou seja, para que não haja a necessidade de substituição no prazo de 10 dias que foi atribuído pelo Tribunal Superior Eleitoral. O teatro petista continua. Lula sabe perfeitamente que não tem a mínima chance de ser candidato, mas quer usar o seu direito de recorrer para retardar o máximo possível o anúncio de que Haddad é o candidato do PT. Assim, Lula, acha que vai transferir mais votos para o ex-prefeito de São Paulo. Outra ala do partido é a favor do lançamento já do nome de Fernando Haddad. Mas a única instância decisória do PT, que é Lula, já decidiu pelo caminho de esticar o máximo possível. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que mede a qualidade do ensino no Brasil.
O ensino médio teve uma primeira melhora nas últimas 3 edições, mas ainda assim ficou abaixo da meta descumprida em todo o país. Na primeira etapa do ensino fundamental, que vai do 1º ao 5º ano, o resultado superou o estabelecido. Já o índice da segunda etapa, que vai do 6º até o 9º ano, ficou abaixo do desejado. O Brasil tem descuidado do ensino básico e do ensino médio. Nosso ensino, aliás, está atrás de vários países da América Latina. E isso não vai ser fácil de ser corrigido. Vários problemas graves ainda assolam o país, como violência e distribuição de renda. E esses problemas graves têm a ver também com a educação, especialmente a básica e o ensino médio. Um país só é um país de verdade, uma democracia de verdade com educação de qualidade. Foi enterrado hoje o corpo do sargento da Polícia Militar atropelado em uma blitz na cidade de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Samuel Marques Ambrósio, de 35 anos, deu ordem de parar a um carro que andava em alta velocidade. O veículo reduziu e, quando o sargento saiu da viatura, o motorista acelerou e atropelou o PM. O homem, identificado como Leandro, tentou fugir, mas foi preso logo em seguida. O sargento Ambrósio chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio qualificado, direção perigosa de veículo e resistência. O secretário de Segurança Pública de São Paulo esteve no velório do policial. Uma infelicidade. A gente nunca está preparado para esse tipo de momento, né? Um momento muito triste para a sociedade, um momento muito triste para a Polícia Militar, para todos nós. O sargento estava na PM de São Paulo havia 12 anos, era casado e deixa 2 filhos de 3 e 10 anos. Uma tragédia que transformou 200 anos da nossa história em cinzas. O incêndio que atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro na noite de ontem só foi controlado hoje, quase 7 horas depois. A Polícia Federal é quem vai investigar como o fogo começou. A vice-diretora do museu, Cristiana Cerejo, estimou que apenas 10% do acervo não foi destruído pelas chamas. Ela disse ainda que o sistema de detecção de fumaça não estava funcionando e que o museu não tinha seguro. Depois da tragédia, o Ministério da Educação anunciou que vai liberar 10 milhões de reais para garantir a segurança e a estrutura física do prédio. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, lamentou o atraso no repasse de 21 milhões de reais ao museu, que seria destinado à reforma e modernização do prédio e que poderia ter evitado o incêndio. Mais informações você acompanha daqui a pouco. Museu Nacional, como grande parte dos museus brasileiros, está relegado a plano inferior há décadas. Isso parte da apatia brasileira em relação à cultura. A perda é inestimável. E mais que uma perda brasileira, é uma perda irrecuperável para a civilização produzida, infelizmente, pelo Brasil. Isso é uma vergonha. O Rede TV News quer saber a sua opinião. Você acha que a crise é desculpa para que o governo não cuide do patrimônio público? Participe pelo Twitter da Rede TV e também dê sua opinião com a hashtag Rede TV News. Nós esperamos a sua resposta. Enquanto isso, vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, claro, sobre esse assunto, né, que eu acho que é a principal repercussão, comentário em todas as redes sociais e na imprensa também hoje. Reinaldo, por que você diz que esse incêndio no Museu Nacional é também a destruição do bom senso? Boa noite, Amanda. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Boris, pela coisa em si, né?
há algo irônico aí, há toda uma tradição de pensamento no Brasil, a qual eu não me filio, né, que tenta essa tradição atribuir certos defeitos da cultura brasileira e mesmo do povo brasileiro no seu conjunto à herança portuguesa, né? Nós teríamos herdado o cartorialismo português, a burocracia portuguesa, e, né, a miscigenação, como diria Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro, né, que juntou aí o que ele chamou de indolência do índio e malandragem do negro, não é isso? Claro que isso tudo é uma bobagem, né? Dom João VI, o português, criou o Museu Nacional em 1818. E nós, como país, né? Eu não sou responsável individualmente, nem você que está me vendo, mas nós, como país, transformamos o Museu Nacional em cinzas, né? E evidentemente os portugueses não tem nada com isso, essa tal herança não tem nada com isso. Isso é uma coisa muito nossa mesmo, infelizmente. Olha aqui, Amanda, começou uma gritaria danada para transferir responsabilidades, uma guerra de boçalidades na internet, no que eu chamo esgotosfera. A internet é um instrumento maravilhoso, quando usado por gente de bem. Agora, quando vira só instrumento de guerrilha política, de gritaria, aí realmente não dá. Então vamos lá. Sim, há algo de errado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olhe, quando a gente sabe que no dia 3 de outubro de 2016 houve um incêndio de grandes proporções no prédio da reitoria da universidade, faz menos de 2 anos. No dia 16 de maio de 2017, outro incêndio aí no campus da Praia Vermelha. O fogo começou na capela do Palácio Universitário e se estendeu para o Fórum de Ciência e Cultura e para a Faculdade de Educação. Pouco tempo depois, no dia 2 de agosto de 2017, mais chamas aí nos alojamentos também na Ilha do Fundão. 3 entes sob a gestão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E agora um incêndio no Museu Nacional que destruiu ali boa parte do museu, quase a totalidade do Museu Nacional, pelo menos o acervo exposto e uma parte considerável do prédio. Então, 4 incêndios em entes administrados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em menos de 2 anos é uma coisa digna de nota, sem dúvida nenhuma. É preciso pensar o que está acontecendo. Por mais que falte verba, por mais que falte recursos, por mais que falte tudo, há aí algo a ver. Eu estou chamando o quê? De conspiração? Não! Eu até disse hoje no rádio, o Museu Nacional não é o incêndio do hashtag na Alemanha de 1933, de 27 de fevereiro de 1933, em que os nazistas acusam os comunistas e os comunistas acusam os nazistas. Por que eu estou falando isso? Porque todo o comando da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de fato, está com o PSOL. Agora, será que o PSOL sai incendiando prédios por aí? Não. Agora, será que há incompetência na gestão? Parece-me que sim, quando menos. Incompetência na gestão, ainda que falte dinheiro. A esquerda saiu atirando o Gleisi Hoffmann. Olha o que fez o governo Temer. Olha o que fez o governo golpista. Não, mas o museu não está recebendo, e nós devemos ter noticiado isso, o museu não está recebendo nem a verba de zeladoria, a que tem direito na íntegra, desde 2014. Governo Dilma. Então, em 2014, dos 520 mil que tem que receber, recebeu 427. No ano seguinte, dos 520 mil, recebeu apenas 257 mil. E assim veio. O governo Temer, ao menos, assinou em junho um convênio com o BNDES para transferir 21 milhões para o Museu Nacional. 3 milhões seriam dados agora no mês que vem. Creio que serão ainda, não sei, precisa rever agora, não é? Então, esse descuido com o museu vem de longa data. É preciso que a esquerda pare de ficar jogando nos ombros do governo o que é o governo... Veja, não estou dizendo que esse governo não fosse também responsável. Mas é uma irresponsabilidade histórica de governos. Não é? Não só desse. Esse, ao menos, fez esse acordo. E também é preciso que a extrema-direita pare com esse negócio de ficar atribuindo a uma questão ideológica. Isso que aconteceu, o que obviamente não é. O país não merece isso. É preciso que se tenha mais juízo. E, finalmente, o que um museu desta importância fazia atrelado a uma universidade
com uma gestão notoriamente deficiente. Os museus brasileiros precisam ser administrados por fundações de direito privado para que possa entrar dinheiro privado também e ter uma gestão que privilegie a competência. O Museu Nacional não poderia jamais estar entregue a um mero ente subordinado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não consegue cuidar, como se vê, nem das próprias instalações. Não é? Então, é isso que tem de ser pensado, é isso que tem de ser dito. Reinaldo, boa noite e até amanhã. Os candidatos à presidência da República em campanha eleitoral pelo Brasil também lamentaram o incêndio no Museu Nacional e criticaram a gestão da cultura. Marina Silva, da Rede, fez campanha pela manhã na Zona Oeste de São Paulo e à tarde participou de um fórum num hotel da cidade. A candidata lamentou o incêndio que destruiu grande parte do acervo do Museu Nacional do Rio e disse que nós deixamos de cuidar daquilo que jamais poderia ser negligenciado. Todos sentimos profundamente. É uma espécie de lobotomia na história brasileira. Ciro Gomes, do PDT, esteve em São Paulo e participou de sabatina com jornalistas. Além das propostas de governo, o candidato também criticou o governo federal por não ter dado o orçamento necessário para a preservação do Museu Nacional. No Twitter, Ciro disse que vai ajudar a atenuar esta tragédia que o desgoverno no Brasil permitiu acontecer contra nosso mais caro patrimônio histórico. Geraldo Alckmin, do PSDB, se reuniu com aliados em São Paulo e depois passou por uma das unidades do Bom Prato, restaurante que serve refeições a R$1. O candidato destacou que o incêndio no Museu Nacional agride a identidade do país e entristece a todos. É muito triste o que aconteceu no Museu do Rio de Janeiro. Tenho certeza de que rapidamente vai ser recuperado. Álvaro Dias, do Podemos, fez caminhada na Central do Brasil e deu uma palestra na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. O candidato também exaltou os 2 séculos do acervo do Museu Nacional. Quanto tempo os recursos são solicitados para a restauração desse museu? É uma fotografia do desgoverno que há nesse país. Confira como foi o dia dos demais candidatos e a repercussão em torno do incêndio no Museu Nacional. Guilherme Boulos, do PSOL, fez campanha no Rio de Janeiro e participou de ato na Cinelândia. O candidato atribuiu o incêndio aos cortes de recursos do governo federal para a cultura. Não foram queimados pelo acaso, foram queimados pelo descaso. Henrique Meirelles, do MDB, cumpriu a agenda em São Paulo, onde concedeu entrevistas e participou de reunião de mobilização com a juventude do partido. O candidato lamentou o incêndio do acervo de valor inestimável num prédio que foi palco de momentos decisivos da história do país. João Amoedo, do Partido Novo, pela manhã participou de fórum com jornalistas em São Paulo. À tarde, entre outros compromissos, saiu em carreata por Belo Horizonte. Sobre o incêndio no Rio, o candidato destacou ser muito triste ver o nosso patrimônio histórico em chamas. João Goulart Filho, do PPL, gravou o programa eleitoral em São Paulo. O candidato também lamentou o triste episódio na Quinta da Boa Vista, no Rio. A falta de liberação de verbas foi o que nos trouxe esta tragédia anunciada. Jair Bolsonaro, do PSL, fez campanha no Rio de Janeiro e participou de almoço com representantes de seguradoras. José Maria Imael, da Democracia Cristã, se reuniu com lideranças e concedeu entrevistas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, gravou programas de rádio e TV e vídeos para as redes sociais na sede do partido em São Paulo. Jacobo Daciolo, do Patriota, não teve agenda pública hoje. As próximas pesquisas já devem trazer o resultado da campanha na TV e no rádio. E, possivelmente, será possível começar a avaliar o peso da campanha eleitoral, que é praticamente uma novidade feita através da internet. A chuva não tem dado trégua no sul do Brasil e tem causado transtornos. A Gabriela de França tem mais informações. Boa noite, Gabi.
Olá, boa noite a todos. Olha, o estado mais afetado foi o Rio Grande do Sul. A chuva, que começou ainda na semana passada, provocou deslizamentos de terra, famílias tiveram de deixar suas casas e até aulas foram suspensas hoje. A gente teve registro aí de queda de granizo. A preocupação agora é com o nível dos rios que cortam o estado gaúcho. Choveu tanto que há risco de transbordamento. A gente vê imagens aí do rio Jaraguão, que está 5 metros acima do nível. Amanhã, finalmente, a chuva cessa no Rio Grande do Sul, o tempo fica firme e o céu vai estar bastante encoberto, nublado ainda e vai fazer frio, viu? As temperaturas despencam. Agora, a chuva fica concentrada entre Santa Catarina e o Paraná, onde há risco aí de novos deslizamentos. A frente fria avança em direção ao sudeste do Brasil, vai espalhar chuva e frio entre São Paulo, Rio de Janeiro e algumas áreas do sul, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Em São Paulo, as pessoas já começaram a perceber a mudança de tempo agora à noite. Na capital paulista, depois aí do final de semana de muito sol e calor, amanhã a temperatura não passa dos 17 graus e tem previsão de chuva fraca. Agora no Rio de Janeiro chove o dia todo amanhã e a temperatura despenca também, máxima de 24 graus e a sensação vai ser de mais frio ainda por causa do mau tempo. Os ventos podem chegar a 60 km por hora e o mar vai estar bastante agitado. No interior do Brasil, o tempo continua bastante seco, firme e o tempo segue aí, olha, ensolarado em toda essa área amarela do mapa. As chuvas com raios continuam no extremo norte do Brasil, desde o Amazonas até o litoral do Maranhão. Em Rondônia, nada de chuva, viu? O sol volta a brilhar. É que ontem, os moradores da cidade de Jaru foram surpreendidos por um forte temporal que veio acompanhado aí de muita ventania. Olha só, o morador fez esse registro para mostrar a intensidade do vento que arrancou telhas e destruiu aí árvores. Bom, vamos dar uma olhadinha então nas temperaturas para amanhã, porque no Mato Grosso do Sul o dia começa com friozinho, mínima de apenas 9 graus e não vai subir muito não, viu? A máxima é de apenas 23 graus, para eles é friozinho. Máxima de 27 graus e muito sol em BH, 29 no Distrito Federal, agora em Manaus muito quente, vai fazer máxima de 39 graus. Bom, eu fico por aqui, qualquer dúvida é só correr lá no site da Rede TV. Te espero amanhã, hein? Até lá, tchau, tchau. Um arquivo rico perdido para o fogo e o descaso. Em 200 anos de existência, o Museu Nacional abrigou parte da história da humanidade. Um acervo que reunia 20 milhões de itens desde os tempos da pré-história. Tudo isso consumido pelas chamas em questão de horas. Administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Museu Nacional era a mais antiga instituição científica do país. Um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. O Palácio Histórico foi residência da família real entre 1808 e 1821. Eu via nesse incêndio não só algo do nosso passado histórico que se queimava, mas sobretudo a casa em que viveram os ancestrais. Dom Pedro I, onde nasceu Dom Pedro II, onde nasceu a Princesa Isabel, e toda uma vida de família que houve que marcou a nossa história. Em 1822, foi neste palácio que a princesa Leopoldina assinou a Declaração de Independência. O local abrigou os imperadores até a proclamação da República. Em 1938, o prédio foi tombado. Temos que lembrar que grande parte do processo de constituição moderna do Brasil passa pelo Museu Nacional. Peças raras e de incalculável valor histórico estavam expostas nos salões do antigo casarão. Era importante não só para a ciência brasileira, como para a ciência mundial, porque o acervo que ele possuía não só relatava a história do homem no Brasil, desde a pré-história, como também do homem no planeta, com as grandes civilizações, Egito, Grécia, Roma. Nós tínhamos peças insubstituíveis, peças egípcias que não tem mais no Egito. O maior acervo do Egito Antigo em toda a América Latina, incluindo múmias e um sarcófago comprados por Dom Pedro II. A arqueologia e a paleontologia também sofreram um grave golpe. Era aqui que estava Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas.
assim como a ossada de preguiças gigantes e dinossauros. No ano passado, uma descoberta inédita mobilizou a sociedade científica do mundo. Ovos de pterossauros com embriões preservados coletados na China e trazidos para o Museu Nacional. Em 2013, o Brasil se deslumbrou com a descoberta de um esqueleto completo de um pterossauro na Chapada do Araripe, no Ceará. Apesar de abrigar obras de tamanha importância e de estar à frente de pesquisas de interesse mundial, o Museu Nacional sofria com o descaso e o abandono desde a década de 1980. A situação se agravou ainda mais nos últimos anos. Desde 2014, o museu não recebia o repasse dos R$520 mil anuais para custear reparos e obras de prevenção de acidentes. Em 2015, ficou 11 dias com as portas fechadas, por causa da paralisação do serviço de limpeza. Em maio deste ano, 1/3 das salas do museu estavam fechadas, incluindo algumas das mais populares. O motivo? Uma infestação de cupins. Para reabrir, a direção apelou para um financiamento coletivo e arrecadou R$58 mil. Mas o prédio já sofria com a decadência. Em comemoração do bicentenário, em junho deste ano, o BNDES firmou um contrato de mais de R$21 milhões para a restauração do museu. A expectativa era que 5 das principais salas fossem reabertas até 2019, tempo que as chamas tomaram. O museu vai ter de ser reinventado. Não há como fazê-lo como era. Não há mais. Não há mercado no mundo para isso. Hoje é proibido essas peças saírem dos seus respectivos países. E eu duvido que um país sério empreste alguma peça a um país que permite um museu desses pegar fogo. Para Elza, estudante de museologia, esta tragédia é a morte de parte da história da humanidade. O que a gente está sentindo é como se a gente tivesse perdido um grande, enorme amigo, que contava para a gente as histórias. Entre 2013 e 2017, o governo federal reduziu em mais de 30% o valor dos recursos destinados ao Museu Nacional. Os dados são da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados. R$336 mil a menos em 5 anos. Esse é o tamanho no corte que o governo federal promoveu na verba destinada ao Museu Nacional no Rio de Janeiro. Dinheiro utilizado na reestruturação, modernização, funcionamento, capacitação de servidores e até na concessão de bolsas de estudos. Segundo a Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, em 2013 foram gastos quase R$980 mil, valor próximo ao destinado em 2014. Em 2015, a primeira queda brusca. Em 2016, houve um aumento na verba, mas no ano passado os recursos voltaram a ter um corte grande. Apenas R$640 mil foram gastos com o museu. Se considerarmos apenas o que é utilizado com a manutenção, os valores são bem menores. Este ano, por exemplo, o governo federal gastou até o momento cerca de R$100 mil com despesas do Museu Nacional. No entanto, apenas R$46 mil foram utilizados com o funcionamento e a manutenção. O restante corresponde a bolsas de estudos. Ao comentar o incêndio, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, classificou o ocorrido como uma fatalidade e tentou isentar o governo federal de responsabilidade. O museu é administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós não estamos simplesmente nos eximindo de responsabilidade, mas essa é a realidade. Que tem autonomia para, digamos, a execução dos seus orçamentos. Marum ainda deu a entender que tem pessoas se aproveitando da situação. Está aparecendo muita viúva apaixonada, mas, na verdade, essas viúvas não amavam tanto assim o museu em referência. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lamentou a tragédia. Imagina você em Paris, o Louvre pegando fogo. É equivalente. Vou contar um fato apenas. Quando eu era presidente, havia um problema de infiltração de água no museu. Então eu dei recursos para poder fazer o telhado. Não usaram. Tive que dar de novo, porque é burocracia, não sei o quê. É isso. Isso, até certo ponto, é um episódio que mostra o descaso dos brasileiros, do governo e do povo também, porque, enfim, com a nossa cultura.
O incêndio repercutiu em todo o mundo. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. Nos Estados Unidos, a CNN destacou na capa da edição das Américas a perda do fóssil Luzia, descoberto em Minas Gerais e considerado o mais antigo já encontrado nas Américas. A reportagem dizia que artefatos inestimáveis de 11 mil anos, se referindo a Luzia, foram consumidos como as chamas do inferno, incluindo múmias egípcias e peças históricas. Outro jornal americano que deu destaque para a tragédia foi o Washington Post. Uma lobotomia da memória brasileira. Fogo devastador destrói Museu Nacional do Rio de Janeiro foi o título escolhido. O texto também lembrou a importância do fóssil da Luzia. Na Europa, o assunto foi parar na capa da versão online do francês Le Monde, que chamou o museu de joia cultural. O espanhol É o País cita que as causas do incêndio que destruiu um dos museus mais antigos do Brasil ainda são desconhecidas. O inglês The Guardian fala em perda incalculável. A também britânica BBC lembrou que a sede do museu já foi a casa da família real portuguesa no Brasil. Mas foi aqui em Portugal que a notícia do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro mais repercutiu. Muitos historiadores dos centros acadêmicos das principais universidades daqui, ao saberem que praticamente todo o acervo foi perdido, não esconderam o sentimento de tristeza. Alguns arriscaram a dizer que o Brasil viu parte de sua história virar cinza e que as futuras gerações podem sentir o reflexo dessa perda. Considerado um dos maiores especialistas portugueses em história brasileira, o escritor e professor Jorge Couto lembra que usou o Museu Nacional como referência em um dos seus 10 livros lançados até agora, e é taxativo ao lembrar o tamanho do prejuízo e o dano à sociedade brasileira. O maior perdedor é, em primeiro lugar, o povo brasileiro, que perde uma componente importante, ou muito importante, das suas raízes. E, naturalmente, que os pesquisadores, os antropólogos, os linguistas, os historiadores que recorriam às importantíssimas coleções do museu para fundamentar os seus estudos. O historiador Miguel Correia Monteiro, da Academia Portuguesa de História, fez duras críticas aos governos que deixam de investir na preservação da cultura, colocando em risco a identidade do país para as futuras gerações. Um país que deixa perder a sua memória, baseada na sua herança cultural, perde identidade. Isto é, o património não é nosso, é da geração seguinte. E nós temos o dever de o preservar para os nossos filhos, netos e bisnetos. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News. O Museu Nacional não foi o único a ser atingido por incêndios no país. A cidade de São Paulo concentrou boa parte dos casos nos últimos anos. A tragédia mais recente foi no Museu da Língua Portuguesa, no final de 2015. O fogo prejudicou principalmente a torre do museu, no alto da Estação da Luz. A estrutura do prédio foi parcialmente destruída. A tragédia fez uma vítima e consumiu todo o acervo, a maior parte digital. O museu está sendo restaurado e tem previsão de reabertura para dezembro do ano que vem. Em 2014, as chamas acabaram com quase todo o acervo do Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios, também na Luz. E em 2013, foi o Memorial da América Latina que pegou fogo. O incêndio destruiu o auditório Simão Bolívar. A principal obra atingida foi uma tapeçaria da artista Tomi Otaki, que revestia uma das paredes. 11 bombeiros ficaram feridos. Nesses 3 casos, os prédios funcionavam sem o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, o que parece ser mais comum do que a gente imagina. Esse aqui, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, que fica na Avenida Paulista, a principal da cidade, está na mesma situação. Ele tem 71 anos e hoje funciona sem um atestado de que há um sistema adequado de prevenção e combate a um possível incêndio. Um dos maiores acervos vivos de cobras tropicais no mundo também já foi atingido por um incêndio no Instituto Butantan. Havia cerca de 80 mil espécies, além de milhares de aranhas e escorpiões.
tudo que é invisível ao público no museu é menos sujeito a receber patrocínio e atenção pública. As áreas de pesquisa, as áreas de preservação, de conservação, de segurança e, por tabela, são as áreas mais afetadas pelos cortes que vêm, enfim, de alguma maneira atingindo a área de educação e cultura como um todo no país. Em nota, a direção do MASP informou que planeja a execução de uma série de medidas para atender às recomendações de segurança e obter o laudo do Corpo de Bombeiros sem desrespeitar as características arquitetônicas do edifício. O museu, porém, ressaltou que as condições de segurança contra incêndio no MASP são adequadas. Também em nota, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo afirmou que todos os 18 museus vinculados ao governo contam atualmente com o AVCB. E agora vamos ver o que deu para falar no Campeonato Brasileiro. Legal, amigos do RTV News, essa rodada do Campeonato Brasileiro literalmente deu o que falar. O Corinthians não venceu no dia do aniversário, teve jogador do Grêmio comparado com o Romário e o São Paulino está se sentindo injustiçado. A reclamação começou com a expulsão do Diego Souza logo no começo do jogo contra o Fluminense por ter dado uma cotovelada. Lá não aconteceu nada, só bateu só. Meteu o cotovelo. Não deu pra machucar. Pior que isso foi o gol contra do Anderson Martins. O que ele quis fazer aí, hein? Foi muito burro. Só que o São Paulinos tem o Trellis, que tá virando amuleto. Ele entrou e de novo fez gol. Atacato bom, hein? Atacato filé. Os corintianos deram um show no aniversário de 108 anos do clube. Teve faixa com rostos dos ídolos, 108 crianças em volta do gramado hasteando bandeiras. Só que toda essa alegria acabou rapidinho com o empate, né? 1-1, empatar no dia do aniversário do time é tenso. Aí o bicho pega. O resultado deu um bafafá maior ainda depois que o árbitro marcou este pênalti, alegando que a bola bateu na mão do Gabriel. Foi roubado, eles mentiram. Já o Palmeiras ganhou mais uma com o Felipão. 2-1 sobre a Chapecoense. Fora o show, né? Como tá disputando a Libertadores e a Copa do Brasil, o treinador avisou que vai meter time misto contra o Corinthians na próxima rodada do Brasileirão. Nós vamos jogar com o Corinthians com uma equipe diferente do que jogaremos com o Cruzeiro. Ainda vai ganhar do Corinthians. Corinthians é uma imundície. Corinthians não dá pra gente jogar com o time titular porque ele é fraquinho, né, mano? Falar do Paulista também, que ia ganhar, acabou dando o Corinthians, né? E o Flamengo jogou em casa contra o Ceará e perdeu por 1-0. Gol de Leandro Carvalho, que dedicou o gol à mãe, que fez aniversário e é rubro-negro. Perdemos, mas estamos na batalha sempre. Ele é muito milionário querendo me mandar no time, jogador quer mandar mais do que o técnico, não vai pra lugar nenhum, não. No final da partida, os flamenguistas vaiaram o Paquetá, é mole? Se não quiser ele lá, a gente quer, não precisando. Já o Santos não tomou conhecimento do Vasco, goleou por 3-0 com 3 gols do Gabigol. Desencantou o cara, hein? Aqueles sal grosso que jogaram lá, isso que deu certo isso aí, né? O Grêmio também passeou diante do Botafogo, 4-0. Só o Jael marcou 2 gols e já tá sendo comparado com o Romário. Será? Não tem nada a ver, né? O Romário é Romário, ele bater gol. O Jael não engraxa nem a chuteira do Romário. Não, isso nem a tábua da chuteira. E não é que o Sport conseguiu vencer? A vítima foi o Paraná, 1-0. Até que ganhou uma, pelo menos. O que você achou? Belezeira. Uma onda de boatos sobre uma nova greve dos caminhoneiros provocou longas filas nos postos de combustíveis em diversas cidades do país. Em Belo Horizonte, as filas começaram no domingo. Ontem eu cheguei na fila por volta das 21 horas e fiquei até as 21h40 e não consegui abastecer. Eu fui pego de surpresa hoje. Realmente eu saí de casa com reserva e nem esperava. O movimento muito acima da média foi provocado por uma onda de boatos nas redes sociais. Milhares de motoristas acreditaram que uma nova greve dos caminhoneiros começaria nesta segunda-feira. O alerta foi feito principalmente por meio de áudios. Segunda-feira a gente vai travar de novo o país. E a gente vai programar para meia-noite a paralisação. Só que dessa vez é tudo, entendeu? Não vai rodar nada, nem carro pequeno, nem ônibus, não vai rodar nada. Até mesmo estabelecimentos comerciais compartilharam informações falsas. No Recife, uma rede de postos de combustíveis foi multada em R$1 milhão pelo Procon por alertar os motoristas sobre uma possível paralisação dos caminhoneiros. Mesmo quem não pretendia abastecer, decidiu encher o tanque. Correndo atrás para não ficar na mão, né, igual ficou da última vez. A corrida aos postos provocou reflexos no bolso do próprio consumidor. Bastaram algumas horas de filas para o preço dos combustíveis ser reajustado. Aqui em Belo Horizonte, a gasolina aumentou mais de 1% e o diesel até 9%. Muitas vezes você nem precisa encher o tanque, mas você vai com medo de estar faltando e acaba prejudicando. Por quê? Você reduz a quantidade de combustível no mercado para o consumidor e isso
faz com que realmente eles aumentem o preço. Representantes dos caminhoneiros descartaram uma nova paralisação. Agora, quem acreditou nos boatos reclama do preço dos combustíveis. É o 5º posto que eu passo já e já está com valor bem aumentado já. Pelo que me parece uma baita de uma mentira. E aí você vem aos postos de gasolina, tá esse preço aí, exorbitante. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo foi prorrogada até o dia 14 de setembro em 11 estados, mais o Distrito Federal. De acordo com o Ministério da Saúde, o prazo foi estendido, onde a meta não alcançou os 95% de crianças de 1 a 5 anos vacinadas. Os estados que continuam vacinando são Rio de Janeiro, Roraima, Pará, Piauí, Acre, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Alagoas, Rio Grande do Norte, Amazonas e o Distrito Federal. E hoje nós perguntamos se você acha que a crise é desculpa para que o governo não cuide do patrimônio público. Vamos ao resultado. 48% disseram que sim, a crise é uma desculpa para o governo federal não investir em patrimônio público. Outros 58%, ou seja, a maioria, disseram que não é desculpa. E hoje o diretor do museu e reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é responsável, pelo Museu Nacional, disse uma frase que define bem o estrago causado pelo incêndio. Neste prédio nós temos um ato simbólico da Constituição da República e nós temos muitos documentos históricos que falam sobre a nossa memória. E falar na memória, obviamente, é falar sobre o Brasil. Então, este incêndio, ele de fato sangra o coração do país. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.